Glória a Deus. Para nós, 2026 é o ano da... Isso. E nós temos... Coloca para mim, por favor. Eu tenho pedido para que as pessoas repitam: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Então vamos lá? Eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar, eu vou mudar. É isso aí. Amém? Nós vamos lutar com todas as nossas forças para mudarmos naquilo que for necessário, para que possamos tornar a nossa vida melhor, o nosso relacionamento para com Deus melhor e a vida do nosso próximo também melhor. Tá certo? Está chegando o finalzinho aí de janeiro e já já nós voltamos com 2 cultos. Tá certo? Por isso que você está vendo o pessoal em pé. Tá ok? Mas janeiro nós resolvemos fazer apenas uma reunião. Normalmente aos domingos nós temos 17h45 e 20 horas. Suspendemos o culto das 20, muitas pessoas viajando, de férias, mas no início de fevereiro retorna o Ministério Infantil, então o Kids volta, as crianças vão poder estar lá e nós voltamos com 2 cultos. Amém? Bom, ontem nós tivemos uma reunião muito especial. Não quero chamar de culto, não. Eu vou chamar uma reunião muito especial, que foi a reunião dos solteiros. E muitos do que estiveram aqui não são membros da igreja. Tá certo? Num evento que nós fizemos, focado nos membros da igreja. Eu entendo por quê, mas deixa eu fazer um aviso aqui, porque agora em fevereiro nós vamos ter outro. Quem pode participar deste evento? Certo? Quem é maior de idade, nós não queremos menor de idade nessa reunião, porque vamos tratar de coisas sérias, às vezes temas, né, para adultos, e os menores, eles não vão fazer parte disso não. Depois chega em casa contando a versão deles, o que eles entenderam, e acaba dando problema para a gente. Pastor, qual é a idade limite enquanto você estiver vivo? Tá certo? Só que é só para solteiro, nas 3 modalidades. Solteiro que nunca casou, levante a mão quem nunca casou. Levanta a mão aí, todos os solteiros. Não quero casar você não. Está com medo, né? Isso, pode baixar a mão. Segunda modalidade de solteiro, divorciado. Levanta a mão, divorciado. Isso aí é para você. E terceira modalidade, viúvo. Certo? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Levanta a mão todas as viúvas, por favor. Viúva. Isso. Uma. Cadê? Só tem uma. Cadê? 2. Lá atrás também tem. Faz assim. 3, 4. Isso. 4 viúva. 5 viúva. Viúva. Tá certo? Levanta a mão os viúvos, só para me saber como é que é aqui na igreja. Viúvo. 1. 2. Está aparecendo. 2. O resto morreu. Pastor, esse evento é para quê? Parece que se eu for lá, é porque eu estou querendo arrumar namorado, eu estou querendo arrumar alguém. Não, a proposta não é essa. É um evento para solteiro, mas com foco em desenvolvimento pessoal. Então aqui não é a festa do Cupido. Tá certo? Nós sabemos que muitas vezes você não quer outra pessoa, mas precisa cuidar de suas emoções. Você quer outra pessoa, mas precisa cuidar de suas emoções. Tá certo? Então, nosso propósito é esse. Foi uma reunião muito, mas muito proveitosa. Quem esteve aqui, levanta a mão. Isso aí. Eu acho que nós tivemos o quê? Umas 300 pessoas, aproximadamente, talvez isso, e foi muito legal. Bom, próximo sábado, nós temos uma reunião para casais. Eu anunciei que em janeiro nós teríamos 3 reuniões.
jovens e adolescentes já tivemos, certo? Solteiros tivemos, e no próximo sábado, às 20 horas, não é um culto, é uma palestra e um bate-papo, certo? Sobre o desafio de permanecer casado. Quem é casado, levante a mão. Isso aí, essa reunião é para você ter força para esperar o outro morrer. É até que a morte o separe, ou não é? Isso aí, nós vamos pedir a Deus, Senhor, fortalece. Brincadeiras à parte, vamos à nossa reflexão. Mateus capítulo 6, eu vou ler o capítulo inteiro, vou falar de alguns versículos depois, ok? Mas vou ser bem breve. Eu acho que tem 34 versículos, mas eu quero rapidinho acompanhar com vocês. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, certo? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, né? Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas, ou quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que, eu me assustei, ou com que o inimigo está atrás do microfone ou atrás da mesa de som. Que comeremos e beberemos, ou com nos vestiremos. Vamos embora. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Primeira coisa, eu li um capítulo que não gastei nem 3 minutos, o que significa, se você dedicar pelo menos um pouquinho, tá certo? Você consegue ler a palavra do Senhor, tá certo? E eu quero pegar esse texto e fazer algumas reflexões, porque a variedade de assuntos cujos quais Jesus aborda nesse capítulo é uma aula extraordinária. Provavelmente mais de 10 mensagens poderiam ser extraídas, né, só dos pontos que eu vou apresentar a você. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que num ano de mudança, esse é um capítulo que nos expõe a fazer o oposto do que o comportamento atual tem exigido de nós. Esse é um capítulo que ele vai nos expor a fazer as coisas sem a necessidade de observadores, sem a necessidade de sermos ovacionados, de nos sentirmos prestigiados, elogiados. Não. Eu não sei se você observou, mas inúmeras vezes o texto fala de recompensa pública. O verso 5, recompensa pública. O verso 18, recompensa pública. Mas em muitos outros versículos deste capítulo, nós vamos ver: o vosso Pai Celestial vos retribuirá. Deus sabe que nós estamos também em busca de reconhecimento. É muito legal, é muito bom, é muito prazeroso fazer alguma coisa e sentir que somos reconhecidos porque fizemos aquilo bem feito. Tá certo? Então não há erro nenhum, não há nenhum problema em querermos notoriedade, em querermos reconhecimento. Porém, chegamos um momento em que tudo que se faz precisa ser visto. Tudo que se faz nós queremos mostrar. Vamos tomar um café da manhã antes de mexer no copo, no pão. Se ele for bonitinho, se nós acharmos que ele pode criar um bom impacto nas pessoas, nós então tiramos uma foto e publicamos, para que as pessoas vejam o que nós estamos comendo, onde estamos comendo, certo? Ou seja, fazer as coisas e não ser visto hoje é basicamente um absurdo. Qual sentido faria alguém sair daqui para participar da caminhada do Nicolas até Brasília? Faz todo sentido, sim ou não, para lutar pela liberdade, por nossa nação, sim ou não? Mas me diga quantas pessoas fizeram isso e não postaram na sua rede social? Provavelmente nenhuma. Todas aquelas pessoas que foram participar, provavelmente elas tiraram uma foto e publicaram no seu Instagram, mandaram na sua rede de WhatsApp, certo? Fizeram um vídeo para o TikTok. Por quê? Porque a exposição de que eu preciso ser visto, ela está sendo impregnada
na nossa mente. Só que o capítulo 6 de Mateus, Jesus traz uma informação que talvez seja extremamente atualizada para este momento, mas que vai na contramão de tudo que nós temos visto. Hoje, quem não é visto não é lembrado. Eu preciso postar para que as pessoas vejam. Eu gostaria de ter um like, uma curtida e um comentário positivo, mas eu só mostro o que me convém. As coisas que faço de errado eu não encaro, eu escondo. Eu sonego as informações porque elas não me trazem glória, não me trazem honra. Enquanto na verdade a Bíblia nos expõe a escondermos, ou pelo menos ocultarmos as coisas boas que fazemos e encararmos as ruins, para que possamos parar de praticá-las. Mas a ordem hoje é: mostre para todo mundo o que você acredita ser bom, tá certo? E esconda de todo mundo os seus defeitos, até mesmo de você ou das pessoas que poderiam te ajudar a melhorar. Então nós vamos olhar nesse capítulo alguns versículos que no ano da mudança pode nos nortear bastante para um novo estilo de vida. O verso 1 diz assim, não precisa colocar na tela não, tira para não chamar a atenção deles. Isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Não tendes galardão do vosso Pai, né? Aliás, se você fizer isso, não terá galardão diante de vosso Pai que está nos céus. Preste atenção se você gosta de ser generoso. Você gosta de ser alguém que ajuda as pessoas. Você gosta de ser alguém, certo? Que trabalha na sua vida com generosidade. Jesus disse: se você quer ser generoso e quer receber de Deus sobre essa generosidade, faça isso sem mostrar aos homens. Faça como o bom samaritano na história narrada por Jesus, que encontra alguém caído no caminho, o ajuda, certo? Coloca num ambiente, num abrigo, paga a despesa. Quem é aquele homem? Aquele homem é alguém que ele não conhecia, não sabia quem era. Pelo menos essa é a tônica de Jesus. A tônica é mostrar generosidade sem a necessidade de receber o reconhecimento dos homens, para que possamos receber um pagamento que vai além das coisas humanas, para que sejamos pagos ou retribuídos pelo próprio Deus. Quando olhamos Jesus transformando a água em vinho, vemos ele basicamente salvando uma festa, mantendo alegria naquele ambiente, porém ninguém soube o que ele fez. Altamente discreto, ok? Ele entra naquela história, salva aquela festa, ok? Foi extremamente generoso com aquela família, foi extremamente obediente à solicitação de sua mãe, mas altamente discreto, buscando oferecer exemplo para todos nós. Olha, um menino que levava consigo um lanche para ele. O lanche era dele, a comida era dele, os 5 pães eram dele, os 2 peixes eram dele. Provavelmente aquela turma que sentou mais distante não fazia a mínima ideia de onde surgira tanto alimento. Mas o alimento surgiu da generosidade de um menino que pegou algo que era dele e entregou nas mãos de Jesus. E Jesus fez um milagre. Se você planeja ou deseja ou quer levar uma vida de generosidade, e não há cristão de verdade que não seja generoso, uma das maiores virtudes de um cristão é ser generoso.
é de alguma forma conseguir melhorar a vida de outra pessoa. Olhar para alguém que está sofrendo e que às vezes não precisa nem do seu dinheiro. Tem uma igreja de um amigo que todo final de ano eles fazem um trabalho, eu não lembro direito o nome, mas é um trabalho que tem o propósito de abençoar o próximo ano. Eu não lembro o nome que eles dão. E aí eles pedem que os membros da igreja orem para receber no coração um discernimento de na vida de quem eles deveriam ofertar. E aí então, um rapazinho bem humilde orou e recebeu no coração a direção de ofertar R$50 na vida de um homem. O que ele não sabia é que aquele homem era o homem mais rico da igreja. E o que ele não fazia ideia, que ele era o homem mais miserável da igreja. Você deve, talvez, estar pensando que esse homem rico deu alguma oferta para o garoto que deu os R$50, mas não deu não. Ele foi correndo no pastor, chorando, dizendo que Deus estava dando uma grande lição nele, mandando um garoto com tão pouco recurso dar uma oferta para alguém tão rico. E este ato abriu a generosidade no coração daquele homem. Então, ser generoso não é uma opção, não. Apesar de não estar nos 10 mandamentos diretamente, poderíamos até introduzi-lo no amar o próximo como a si mesmo. Está certo? E outra coisa, quando a Bíblia diz que nós devemos aceitar as palavras do Senhor é uma coisa, mas quando a Bíblia nos manda esconder os mandamentos é outra. Porque palavra você pode até recusar, mas mandamento não se recusa, se obedece. Então é muito importante, primeiro, que sejamos generosos, mas segundo, que tenhamos um entendimento que o que fazemos, fazemos para Deus. Se você fizer para as pessoas, é só uma questão de tempo até você parar de fazer. Vai servir na igreja, serve para quem? Você serve as pessoas? Simplesmente? Então tá bom, basta alguém ser sem educação com você, basta alguém não ser cortês com você, que você não tem mais intuito de servir. Quando nós fazemos para que a recompensa venha do Senhor. Então você quer ser generoso? Deve. Agora, faça isso de forma discreta. Faça isso de forma que o Senhor venha te retribuir. É isso que ele começa falando. Quando você der esmola, quando você ajudar alguém, faça quietinho, certo? Porque Deus vai te recompensar. Posso ouvir um amém? Verso 5. Coloca um pouquinho, isso. Quando orares, pode tirar. Preste atenção. Quando orares, você quer ser alguém espiritual? Você quer ser alguém que seja reconhecido por ser alguém espiritual? Cuidado, porque um dos requisitos para isso é oração. Mas Jesus disse que quando você orar, cuidado como você ora. Cuidado para não procurar aparecer com suas orações, ser visto pelos homens. Olhe bem, Jesus está dizendo que se eu quero ser considerado alguém espiritual, um homem, uma pessoa de oração, eu não preciso mostrar isso para os outros. Isso não significa que os outros não vão reconhecer isso em você. Lembra? Um homem espiritual está passando e uma mulher chama seu marido e disse:
vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aquele casal viu Deus na vida do profeta Eliseu. Eles viram Deus. Se você quer ser alguém espiritual, cuidado. Se na verdade você não quer ser alguém espiritual, não para Deus, mas para você mesmo. Quando você faz isso, inevitavelmente, segundo a Bíblia, você já recebeu o seu galardão. Se a sua intenção é chegar aqui na igreja e fazer alguma coisa para Deus, ou fazer alguma coisa, e a pessoa reconhecer, tá bom. E se ela reconhecer, você já teve o pagamento que você queria, o reconhecimento dela. Mas se quando você faz, você não está preocupado com se a pessoa vai reconhecer ou não, você quer fazer para Deus, e ser mais forte, e ser mais consistente. Por isso, não se preocupe em mostrar para as pessoas o quanto você sabe, o quanto você lê, certo? O quanto você ora. Não precisa. Não, porque essa madrugada, eu orei de 3 às 7 da manhã. Sério? Caraca, Edalmo. Pô, tu orou de 4 horas, maluco. Poxa. Às vezes a imaturidade faz a gente fazer isso. Uma vez, eu vou falar de mim porque eu não gosto de falar dos outros. Eu quis mostrar que eu estava orando. E era de madrugada, o que eu fiz? Botei o telefone no temporizador, joelhei e tirei a foto de eu orando. A gente é quase doido, não é não? E postei. Um miserável de um filho de Deus, porque não pode ser do Satanás pela pergunta que fez. A essa hora, posso perguntar quem tirou a foto? Era eu, para mostrar para os outros que eu oro nas madrugadas. Falei, Cláudio, toma vergonha nessa cara, você já passou dessa fase. Jesus está dizendo, se você quer ser alguém espiritual, não é querer, isso é uma obrigação sua, certo? Mas não precisa mostrar para os outros, entendeu? Isso é algo entre você e Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí, porque o próprio verso 5 termina dizendo o quê? Coloca aí, por favor, isso, ó. Verso 5, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que ele já recebeu o seu. Pronto, mostrou para os homens, eles reconheceram, acabou, está certo. Mas, se fazemos para Deus, talvez a recompensa, não vou dizer o pagamento, mas a recompensa seja de médio a longo prazo, e nós somos muito imediatistas, queremos o resultado na hora. Quem aqui, em nome de Jesus, toda mentira caia por terra agora, entendeu? Quem aqui já postou algo e mediu suas curtidas com a de uma outra pessoa? Que igreja boa! Caraca, só você, irmão. Poxa, fiquei triste. Eu vou levantar a mão para você não ficar sozinho, porque eu também fiz, beleza? Certo? Mas preste atenção, ser visto é muito importante, é verdade. Só que Jesus está afirmando aqui, certo? Seja na generosidade, seja na espiritualidade, é importante nós entendermos, se as pessoas já te deram o que você precisava, não espere receber nada quando chegar no reino de Deus. E a Bíblia nos diz que lá tem algo chamado galardão, que ainda bem que não há inveja, não há nada, que a minha cabeça não consegue entender. Se eu chegar lá, tiver na sua cabeça assim, uma coroa com mais pedra do que a minha, eu vou tomar dele, eu vou.
Eu vou. Você consegue entender isso? Jesus está nos alertando sobre coisas muito preciosas, ok? Vamos lá, vamos pular aqui, para adiantar, o verso 16, outro tema. Ele já falou de generosidade, falou de oração, agora ele fala de jejum. Quando jejuardes, não mostreis contristado como os hipócritas. Preste atenção, eu tratei aqui, certo? O jejum, pode tirar por favor, como um ambiente de intimidade com Deus. Olha só, então eu gostaria de dar algumas dicas quando você for jejuar. Não vai na casa dos outros na hora da comida. Quer comer? Come aí. Opa, come um pouquinho. Está passando mal? Então come. O que é? Dieta. A pessoa começa a querer investigar. Estou num propósito. É maneiro, mas perde o efeito, segundo Jesus. Aí o pessoal só, você está entendendo? Você tem que ter cuidado com isso. Certo? Olha, você tem que fazer, preste atenção. Tem que ser feito. Mas quando você estiver fazendo, certo? Evite esses ambientes, para que os outros vejam. Certo? Ninguém precisa saber o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você é íntimo de Deus. Não! Não, as pessoas não precisam saber disso por você. Elas vão saber disso por outras pessoas, através da sua vida, do seu testemunho. Posso ouvir um amém? Tudo num versículo só. Deixa eu te perguntar, preste atenção. Tu já ouviu falar num cara chamado Ananias, na Bíblia? Quem é ele, o famoso Ananias? Fala para mim, qual é o episódio que você lembra dele? Ele vendeu o terreno. Não, esse aí é outro. É o outro Ananias, o do vendeu o terreno, o munheco de Samambaia. É o outro. Você conhece um outro Ananias? Ele estava lá na casa dele, presta atenção se isso não é intimidade. O cara está na casa dele, o anjo do Senhor falou: Ananias, estou precisando de tu para fazer uma oraçãozinha para um cara ali. Quem? Saulo. Ananias falou: você sabe quem é que você está mandando eu ir? Você é chefe de grupo de extermínio. Esse tal de Saulo, você vê. Comando Vermelho lá de Israel. O senhor não vai rolar não, porque não, os caras matadores de você não conhece ele não, né? Não é nem bom o senhor conhecer, porque é uma pessoa. O Ananias, que você não fazia nem ideia que ele existia, foi o cara que Deus mandou orar para que Paulo recuperasse isso é intimidade, sim ou não? E ninguém sabia quem ele era. Quando alguém ouvia o testemunho de Paulo, provavelmente o Paulo falava. Certo? Estava cego lá e Deus falou com um servo dele. Como é que é o nome? Ananias. Um homem de Deus que ouvia a voz do Senhor, sim ou não? Íntimo de Deus. É verdade. Então eu vou te dar algumas coisas que podem ajudar muito a vida de outra pessoa, talvez não tanto a sua, segundo os ensinamentos de Jesus, de se manter em oculto em determinados ambientes. Quando for falar com alguém, evite a expressão Deus falou comigo. Evite. Talvez seria melhor você dizer Deus colocou no meu coração. Porque se eu te perguntar como é que Deus falou contigo, vai dar ruim para você. Então me diz como é que Deus falou com você. Ele falou com você? Presta atenção, fala. Ok? Que tipo de comunicação ele usou? Verbal?
Então tá bom. Não, não foi verbal, então tá certo. Então me diga como é que ele falou com você. Pode ter falado por sinais? Então tá bom. Nós temos. Mas quando você diz, Deus colocou no meu coração, quando você troca a expressão, Deus me mandou, pela expressão, eu senti de Deus de fazer isso, eu vivi uma experiência assim, né? Vou contar nesse contexto. Aqui, eu estava numa lanchonete com um amigo, na minha viagem agora, e de repente eu falei para ele, cara, eu vou ao banheiro, pede 2 cafés para nós. Aí ele disse, tá bom. Enquanto eu fui no banheiro, eu tive uma percepção, é como se algo mexesse no meu coração e dissesse assim, pega $200 e coloca no bolso dele quando voltar. Mas pensa numa coisa que foi forte, o sentimento. Eu não ouvi uma voz, não, sabe, mas foi aquele impulso, não tinha motivo para fazer aquilo. Quando eu voltei do banheiro, peguei os $200, ele já estava na fila do Starbucks, e aí ele estava no telefone, eu peguei os $200 e coloquei no bolso dele, da frente. E ele pensou que eu estava dando o dinheiro a ele para pagar o café. Ele não fazia a menor ideia. Terminou a ligação, ele escreveu alguma coisa e meteu a mão no bolso. Quando ele olhou, $200. Aí ele me olhou, meio que apavorado. Aí eu falei, o que foi, cara? Ele falou, o que é isso? Eu falei, eu fui no banheiro e senti no meu coração que eu tinha que colocar $200 no seu bolso. Aí ele pegou o telefone, abriu e me mostrou a conversa dele com a mulher. Meu amor, eu recebi uma multa e transfere $200 para pagar. Por quê? Eu não sei. Os $200 não mudou em nada a vida dele, não mudou em nada a minha, mas Deus quis mostrar naquele momento o cuidado que tinha para com ele nas pequenas coisas, porque o Deus que está conosco e que nós servimos, cuida dos detalhes da nossa vida. Eu não sei o que você está atravessando, eu sei que há um Deus no céu, certo? Que move-se para socorrer você. Posso ouvir um amém? É assim que funciona. Mas, certo? Nós temos que entender a importância. Até esse presente momento, Jesus fala de 3 coisas. A importância de sermos discretos na generosidade. A importância de sermos discretos em nossas orações. E a importância de sermos discretos na nossa intimidade, no nosso jejum. Posso ouvir um amém? Agora ele muda. E vamos para o verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20. Mas ajuntai tesouro nu, preste atenção, porque Jesus agora vai falar sobre a prioridade e a importância. Olha só, 2 coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, ok? O dinheiro responde por tudo. Então nós precisamos dele. Não vem com essa conversa não. Dívida não se paga com fé, entendeu? Dívida se paga com dinheiro, ok? E eu sou um pouco mais conservador. Se possível, se quer viver numa vida tranquila, arrume o dinheiro primeiro e pague e compre depois. Nem sempre é possível, mas se possível for, saiba de uma coisa: quando você dorme sem dívida, o sono é mais tranquilo. É assim que funciona. E aqui nós vemos Jesus, depois de falar de sermos discretos,
certo? Na nossa generosidade, discreto em nossas relações, discreto em nosso jejum. Ele fala da importância das coisas e o nível de prioridade. Se quer juntar tesouro, ajunte tesouro no céu. Aí complicou, vou entrar na mensagem, certo? Do Emerson. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Como é que eu vou mandar tesouro para lá? Pare e pense. Ele diz, tesouros da terra, isso a gente sabe o que é. Dinheiro, carro, bens. Mas tesouro do céu, obviamente, que a Bíblia está falando de galardão. Daquilo que nós vamos receber quando chegarmos na glória. Mas aqui ele estabelece algo precioso, certo? Ele diz, não ajunteis tesouro aqui, onde traça, ferrugem e ladrão pode corroer. Mas ajunte tesouro no céu, onde traça, ferrugem e ladrão não roubam. O que a Bíblia está nos ensinando, pelo menos Jesus, está nos ensinando a lidar com as coisas que são importantíssimas na nossa vida. Porém, o reino do céu é prioridade, desde o primeiro versículo da Bíblia, certo? No princípio cria Deus céus e terra. Quer outro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer outro? O que eu acabei de dar a vocês, não ajunte tesouro aqui na terra. Então a Bíblia sempre nos expõe a entendermos que a prioridade é o céu, e a terra é importantíssimo. Não negligencie coisas materiais, não brinque com dívidas, não brinque com dinheiro, não brinque. Dinheiro não leva desaforo. Aprenda a lidar com isso. Jesus está sendo muito incisivo ao falar com seus discípulos, com seus ouvintes. Aprendam, ok? Entendam a importância do céu. Mas o dinheiro não. Não, então vamos lá, pega Davi, pega Salomão, pega Abraão, pega Isaac, pega Jacó, pega José, pega Salomão, pega esses caras, todos eles, homens de Deus, que enriqueceram, mas que entenderam a prioridade. E mais à frente nós vamos entender por que Jesus está falando disso. Mas o verso 22, ele muda novamente. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas o próximo é bem pior que esse. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Bom, até aí está tudo certo. Se meus olhos forem bons, no 22, meu corpo vai para a luz. O 23 diz, se os meus olhos forem maus, meu corpo, certo, será tenebroso. Mas tem um problema pior ainda. Se, portanto, a luz que em ti há ação, bom, tem um perigo maior. Se meus olhos forem bons, meu corpo anda na luz. Os olhos são maus, meu corpo anda em trevas. Mas e quando eu penso que meus olhos são bons e eles são maus? Quando a luminosidade, a bondade, quando alguém me convenceu de que eu estou fazendo algo errado aos olhos de Deus, mas correto aos olhos da sociedade, e eu acredito que essa postura minha é luz. Jesus disse, quando a luz que há em ti são trevas, quão trevas serão? Porque você sequer é capaz de enxergar, de ver, de avaliar as coisas. Por que você acha que Jesus facilitava a comunicação de seus ouvintes? Por que você acha que inúmeras vezes, ao chegar em casa, eu imagino, quando Jesus começava a contar uma parábola, o discípulo sentava e fazia assim um para o outro, ó. Lá vem ele de novo, achando que está falando com criancinha. O reino do céu é semelhante a uma redinha jogada no mar.
E aí, quando chegava em casa, os discípulos falavam com Jesus. Pô, Jesus, por favor, o senhor está fazendo pouco caso do nosso raciocínio. E eles queriam saber por que é que o senhor fala com eles por parábolas. Jesus disse: é simples, porque vocês conseguem entender o que eu falo. Os outros não. Eu não sei se você já ouviu a historinha do pastor que viajou, estava de férias e foi visitar uma congregação, lá, pequenininha, na cidade que ele estava viajando. Mas ele resolveu não falar nada, porque ele ficou com medo de dar uma oportunidade para ele, então ele ficou quieto só para assistir. E o pastor mandou-lhe bala e pregou. No final o culto acabou, o pessoal está indo embora, ele levantou, foi lá na frente e falou: pastor, como é que vai o senhor? Eu também sou pastor na cidade e tal. Por que é que o senhor não falou? Eu tinha, apresentado o senhor. Ele falou: não, eu estou de férias. Ele falou: o senhor toma um café comigo? Saiu um pouquinho, foi no gabinete tomar um café. Foi bom, o senhor vem de cidade grande, uma experiência. Eu já estou aqui há 3 anos, não converte ninguém, a igreja não cresce. O senhor poderia me dar uma dica? E o pastor olhou para ele com muito amor e disse: olha, eu acho que o senhor está dando comida para girafa. Ele disse: comida para girafa? Não entendi. Ele diz: o senhor tem ovelhas, mas está dando comida para girafa. Ele falou: mas o que é isso? O senhor está usando uma linguagem, o senhor está falando coisa que esse povo não está entendendo nada. Se o senhor der comida para a ovelha, a girafa pode baixar o pescoço e comer lá embaixo. Mas se o senhor dá comida para a girafa, a ovelha não pode ir lá em cima para comer. Então, a proposta de Jesus sempre foi facilitar para que as pessoas conseguissem abrir os seus olhos, para enxergar de forma correta. Mudança de ótica. Se os seus olhos forem bons, se você aprender a distinguir as coisas. O que é distinguir? Você quer distinguir? Você é generoso. Aprenda a distinguir necessitado de aproveitador. Na igreja está assim de gente, doido para pregar, um otário. Eu sou pastor, posso usar essa linguagem. Sabe? Alguém que não saiba distinguir entre o necessitado e o aproveitador. Encosta em você, parece um parasita, uma sanguessuga. Parece alguém que não tem dinheiro para pagar a conta do Wi-Fi e usa a sua senha. Quando chega a sua vez, o troço está pesado. Não baixa nada, claro. Assim, Aí, um dia você acorda. Estão abusando de mim. Nunca mais ajudo ninguém. Para o inferno, não é verdade. É obrigação sua. Está assinando, pegar uma irmãzinha carente na igreja, para o cerol. Verdade ou mentira? E a obrigação da senhora olhar com zóio espiritual. Legal ele, hein? Intenção ruim. Não que eu não goste da intenção, mas eu não gosto do resultado que a intenção vai me trazer. Está assim. Sim. Então aprenda a olhar em todos os ambientes, gente. Olhos bons traz para você, não é? Tem gente que acha que olhos bons é apenas uma visão otimista. Não, é identificar o que é um bom negócio, o que é um mau negócio. Pronto. Um cara me chamou para um negócio extraordinário. Beleza. Falei: cara, é isso mesmo que você está me propondo? É. Falei: dá para ser nessas condições? Ele falou: dá. 15 dias depois ele começou a me fazer pedidos cujos quais não estava no combinado. Eu mandei uma mensagem para ele, falei: irmão, antes de dar seguimento a isso, vamos fazer o seguinte: o que você está me pedindo eu não vou fazer, porque se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado no negócio. Então, como eu ainda não comecei a construir, não coloquei dinheiro ainda, tá certo?
eu quero deixar bem claro, isso eu não vou fazer. Será que eu estou confundindo? Ele falou, não, está do jeito, eu é que me coloquei ou me expressei de forma equivocada. Então é obrigação sua, entendeu? Ter uma visão a respeito das pessoas, de Satanás, de Deus, de seu cônjuge, de seus filhos, de seu pastor, de seus membros, é obrigação sua. Se os seus olhos forem bons, você conduz a sua vida para um ambiente de luz. Qual é a vantagem da luz, pelo amor de Deus? Ela evita com que você tropece, ela evita que você caia. Se apagar a luz aqui agora, nós vamos esbarrar nas cadeiras, eu posso tropeçar na caixa de som, mas quando uma luz acende, os problemas continuam diante de mim, mas eles agora, certo, não me causam problemas. Por isso, Jesus está dizendo, agora, se algumas pessoas sequer são capazes de observar e de reconhecer que a luz, que ela acredita ser luz, na verdade, são trevas. Se você quer se convencer de que seu relacionamento íntimo com seu namorado, com seu noivo, é um relacionamento que Deus aprova, aí fica difícil. Eu era membro de uma igreja, quando um camarada me pediu oração para entrar numa campanha no monte com ele. Eu levei ele no monte, ali em frente à Igreja Batista, assim, ali, e fiz com ele uns 3 dias. Depois do 3º dia, eu falei, eu vou perguntar a ele qual o propósito da oração, que eu só estava lá de joelho dobrado, falando, Senhor, abençoa o teu filho, dá vitória para ele, entra com providência. Ele estava fazendo a campanha para a mulher do vizinho. Eu orei 3 dias, brother, para Deus dar a mulher do vizinho para ele. Você consegue entender? Isso é um assunto, eu estou brincando, primeiro isso é sério, não estou contando história não, aconteceu mesmo. Então, a Bíblia diz que você precisa colocar luz, certo? Se as trevas estiverem, e se os seus valores estiverem misturados, você está na luz e acha que está em trevas, está com visão noturna. Parece daqueles CEO, sabe aquele CEO do soldado americano, entende? Então nós temos que cuidar da nossa ótica, para você ter uma vida mais tranquila. Vamos no 24? Põe aí. Agora a gente talvez consiga entender aquele outro lá, do guardar tesouro no céu e não na terra. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. A palavra mamon aqui, por favor, não há indício de que seja um Deus, ok? A palavra mamon indica riquezas, tá certo? Só que Jesus está fazendo uma comparação, que a riqueza oferece um conforto, uma garantia, uma segurança tão grande, certo? Que você pode até acreditar que a riqueza é um Deus, até se deparar com um problema cujo qual o dinheiro não resolve. Aí você descobre, certo? Que apesar de parecer com Deus, ele não é Deus. Então Jesus está tentando nos dizer o seguinte: o que é Deus? Deus é Senhor. O que é dinheiro? Dinheiro é servo. O que é Deus? Deus é. E o que é dinheiro? Dinheiro é. Quando Deus, ou quando o dinheiro vira Senhor, Deus vira servo. Não dá para ter os dois no mesmo patamar. É isso que Jesus está dizendo. Se o dinheiro é seu Senhor, Deus vira seu servo. Se Deus é seu Senhor, o dinheiro vira seu servo. Se o dinheiro é seu Senhor, você tem medo de perdê-lo e está disposto até desobedecer a Deus e perder a intimidade com Ele.
porque Deus não é seu senhor, Deus é seu servo. Mas se Deus é seu senhor, você tem medo de perder a Deus e não de perder dinheiro. É assim que funciona. Isso é uma continha muito simples. Tá certo? Isso foi um estilo de vida que eu aprendi a colocar. Se tudo que eu tenho é de Deus, tudo que é de Deus é meu. É simples. Pega tudo que você tem e entrega a Ele. Certo? Eu não estou falando de grana só não, estou falando de vida, estilo de vida. Certo? Aqui nós falamos de uma forma bem sóbria sobre dinheiro. Então, Jesus está dizendo, não dá para servir a dois. Um é servo, o outro é senhor. Não dá para os dois serem servos e não dá para os dois serem senhor. Tá certo? Um é senhor e o outro é servo. Agora, quem é servo ou senhor na sua vida, isso quem sabe é você. Mas ele nos advertiu ainda no capítulo 6. Ó, tudo isso é só no capítulo 6. Quer mudar? Agora ele muda de dinheiro. Ele já falou aqui, ó, vamos lá, rapidinho. Ele já falou de generosidade, falou de espiritualidade, falou de intimidade com Ele, falou de importante e prioridade, falou de mudança de ótica, certo? Agora nós vemos aí Deus e o dinheiro, quem é servo e quem é senhor, e agora ele muda de novo de assunto, certo? E ele vai para o verso 25. Coloca aí. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Preste atenção. Agora Jesus vai falar sobre a preocupação com o futuro. A ansiedade. Como alguns, já virou até clichê, dizendo que o que é estresse, estresse é excesso de passado. Não, perdão. A depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Então Jesus agora está falando, tenha controle da ansiedade. É isso que ele está dizendo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto às preocupações. Comer, beber, vestir, todas essas preocupações com o futuro. Hoje muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, certo? Porque estão preocupadas demais com o futuro. E qual é o motivo dessa preocupação? Talvez olhos ruins, certo? Fizeram negócios ou entraram em situações desagradáveis. Talvez vivem ansiosas, cheia de dinheiro, mas o dinheiro é senhor. Se o dinheiro é senhor, Deus é servo. Ok? Então nós invertemos valores e todas as outras aplicações dos pontos anteriores que eu não vou fazer agora. Mas o verso 34, o último verso desse versículo, diz o seguinte: não vos inquieteis, olhe bem, ainda falando, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã, olha bem, trará consigo o seu mal. Bom, que fique claro, você só tem amanhã se conseguir sobreviver ao hoje. Se você não conseguir sobreviver o hoje, não há amanhã para você. Isso não significa que você vai morrer hoje, não. Não. Você pode acordar amanhã sem ter um amanhã para viver. Sem motivação, sem propósito, sem nada. Eu levei 3 minutos para ler o texto. Já estou quase 1 hora falando com vocês sobre alguns versículos isolados. Eu quero recomendar este capítulo para vocês, porque a variedade de assuntos e a importância e relevância que ele tem para a nossa vida aqui na terra. Porque preste atenção, qualquer coisa que você tente falar hoje, no maior veículo de comunicação, internet, enfrenta
a diversidade dos haters. Qualquer coisa que você possa, eles levam para a política, levam para a acusação, ou seja, o evangelho falado está perdendo força. Essa é a verdade. Hoje as pessoas não estão querendo mais ouvir você falar de Jesus. Elas estão querendo ver Jesus em você. Entendeu? É isso. Então a nossa vida precisa mudar. Nós entendemos que chegamos até aqui com um dos modelos de evangelismo mais eficientes do mundo, o assembleiano. Essa é a verdade. Foi com isso que chegamos aqui e ainda é uma das igrejas que mais crescem. A Assembleia de Deus, ou das denominações que mais crescem. Mas nós sabemos que elas se atrasaram um pouco em alguns ambientes de comunicação, em algumas exposições, é verdade. E isso pode até ter aproximado muito as pessoas de um estilo de vida de maior santidade, mas afastou as pessoas do crescimento pessoal, do amadurecimento, da responsabilidade de lidar com seus atos. O que nós queremos é ver pessoas capazes de pregar com sua vida, em todas as áreas. Alguém olhar para você e ver você vestido decentemente. Alguém olhar para você e ver você com uma vida que talvez não seja tão regalada como a daquele rico, da parábola do rico e Lázaro, mas uma vida decente, íntegra. Alguém olhar para você e ver em você uma pessoa de oração, uma pessoa misericordiosa. É isso que nós queremos. Uma qualidade de vida, certo? E juntos seremos capazes de cuidar, é verdade, de algumas pessoas que por algum motivo não conseguem alcançar isso. Tem pessoas desfavorecidas, é verdade. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. O que indica que alguém vai precisar ajudar alguém economicamente. A palavra pobreza ali fala realmente de ausência de recurso. Mas para isso, eu vou precisar ter condições de ajudar alguém materialmente, de ajudar alguém emocionalmente, de ajudar alguém espiritualmente. Esse é nosso papel. No ano da mudança, queremos substituir a bicicleta por um carro. Queremos. No ano da mudança, queremos substituir a casa pequena por uma casa mais ampla. No ano da mudança, queremos motivar você a investir em você mesmo, a estudar, a expandir. Mas no ano da mudança, queremos também que você olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. No ano da mudança, nós queremos que você olhe para você com mais responsabilidade de um servo, de uma serva de Deus, que precisa fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. No ano da mudança, nós queremos que alguém que trabalha com você, antes de ir embora, numa quarta-feira, por volta das 3:30 da tarde, sabendo que você faz parte de uma congregação que tem um culto na quarta noite, chega até você e diga: ora pelo meu casamento, ora pelo meu filho, me dá uma ajuda em oração, interceda lá por mim. Alguém saiba que nós somos cristãos, não porque nós carregamos uma Bíblia, mas porque nós vivemos um estilo de vida. 2026 seja um ano onde nós alcancemos o coração de pessoas que estão longe do Senhor. Onde? No seu campo de ação. Onde? No seu mundo. Seu mundo não é o mesmo do meu. O meu mundo é esse. Xerém, eu moro ali no cantinho. Meus amigos, vizinhos, minha comunidade. O seu mundo é Santa Cruz da Serra. O seu mundo é a Figueira, o Jardim Primavera, o Pilar. O seu mundo, a Vila Canaã. Eu não sei. O seu mundo talvez seja envolto a uma oficina mecânica. O seu mundo seja envolto a um cabeleireiro. Eu não sei onde é o seu mundo. Quem são as pessoas que fazem parte dele? Eu sei que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
Então o seu mundo precisa ouvir, e não ouvir mais essa voz que eles estão cansados, de pastores mercenários. Você viu o Emerson falando aqui, a palavra da oferta? Quando Malaquias recebe aquela visão, ele está falando dos líderes, dos sacerdotes primeiro. Só no último versículo ele diz: todos vós me roubais, todos vós. Mas sabe por que o povo estava roubando? Porque os líderes roubaram primeiro. E como os líderes começaram roubando, o povo terminou roubando. Os líderes começaram com a infidelidade, os que vieram depois deles também foram infiéis. Por que você acha que hoje o Brasil vive tudo que está vivendo? Por que você acha que basta dar um engarrafamento que alguém vai caminhar pelo acostamento? Pare e pense. Se ele viajar para a América, ele pode ir de moto para a América. E quando o trânsito parar, ele vai parar atrás do carro e pronto, acabou. É assim que funciona. Ele vai andar 3 horas da manhã no trânsito da América. Não tem nenhum carro na rua, nada. O sinal fechou, ele vai parar e acabou. Na maioria das esquinas tem uma placa lá de stop. Se vem carro ou se não vem, você tem que parar pelo menos durante 5 segundos. Todo mundo para. Se tiver uma fila de 100 carros, chegou na placa, né? Você já põe na sua mente 1, 2, 3, 4, 5 e depois que você vai. É assim que funciona. Mas quando alguém lá de cima começa a fazer e não temos impunidade, é só uma questão de tempo até as coisas chegarem. Por que você acha que o Brasil está desse jeito? Mas é a nossa nação. Se está bom, nós estamos aqui. Se está ruim, nós estamos aqui. E nós temos um Deus nos céus que pode nos socorrer. Precisamos, no ano da mudança, viver uma vida aos pés do Senhor, diante do altar do Eterno, com bom humor, que essa é uma característica da nossa igreja, sim, mas com muita seriedade, que não haja nada, não devemos nada a ninguém, certo? Louvamos e bendizemos o nome do Senhor com a nossa vida. Fique de pé, porque para você ter amanhã, você tem que sobreviver o hoje. Se hoje está difícil, Deus é contigo. Que você tenha uma semana extraordinária. Uma semana, pastor, eu queria aceitar Jesus, eu queria voltar para Jesus. Se você quer fazer isso, no final do culto, sai pelaquela porta de trás, dobre a sua esquerda. No finalzinho tem uma portinha à esquerda. Lá vai ter alguém para te receber, para orar por você, para dar informações a você de nossos cultos e nossas reuniões. Mas se prepare, porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu. Então resolva o mal do hoje, porque se você não resolver o mal de hoje, amanhã tem mais mal. Tá certo? E ele vai se acumular. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus pelo teu cuidado. Muito obrigado a Deus, porque por mais que o ontem tenha sido ruim, ou talvez que o hoje também foi muito ruim, eles não foram o suficiente para nos destruir, para apagar a nossa fé. Nós cremos que aquele que há de vir virá e não tardará. Não acreditamos em promessas, ó Deus, feitas ao léu. Cremos numa vida pautada em bons olhos, em generosidade, em oração, em jejum, em discernir quem é servo e quem é Senhor da nossa vida. Leva-nos aos nossos lares para uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Eu quero falar hoje sobre a importância de entendermos que a salvação é para todos, mas não é para todo mundo.
Quando nós olhamos o ladrão na cruz, os dois, nós vemos que nitidamente um resolve não ir. O Salvador está no meio dos dois. Jesus poderia salvar ambos. Os dois eram ladrões. O que haviam roubado ou a quantidade não interessava. Jesus está no meio e pode levar os dois para o mesmo ambiente. Mas um decidiu que não ia. Ele também poderia ser salvo, mas ele não quis. A Bíblia conta a história de um homem que vai celebrar um casamento. E durante a celebração do casamento, nota-se que um dos convidados não está com a veste adequada para a festividade. Então, aquele indivíduo é expulso da festa. Essa também é uma conotação que nos é apresentada para aqueles que não vão entrar no reino de Deus, não serão salvos. Eu sei que por mais que seja doloroso, por mais desafiador que seja, fica muito difícil para nós olharmos e sentenciarmos alguém com a sentença do inferno, com a perdição eterna. É verdade. É um desafio muito grande fazer isso. Aliás, eu acredito que todo indivíduo tem o direito de dizer que está salvo, ou que é salvo em Cristo Jesus. Mas ninguém tem o direito de dizer que o outro está perdido. Mas cuidado com aquilo que se ouve. Cuidado com o evangelho ou com a exposição da palavra, onde viver com Deus não requer nenhuma mudança. Cuidado com as exposições onde Deus tem que se moldar a você. Deus tem que entender suas fraquezas, porque Ele não é capaz de te dar força. Deus tem que entender suas dificuldades, porque Ele não pode suprir. Cuidado com a exposição de que Deus tem que se encaixar nas suas vontades, nos seus desejos. Porque se pensarmos assim, cá convenhamos, Deus, na verdade, somos nós e não Ele. Se tudo gira em torno de nós, na verdade, nós somos o centro das atenções. Então, temos que ter muito cuidado quando vamos olhar para isso, porque estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas querem ser ouvidas, ser assistidas e ganhar a sua atenção. E para ganhar a sua atenção, elas são capazes de dizer sempre o que lhe convém, sempre o que lhe agrada. E isso é um grande perigo. Hoje um pastor tem na igreja, às vezes, 3, 4 horas por semana para combater todo o conteúdo ministrado o tempo inteiro. Né? Até porque o algoritmo, ele reconhece o que você assiste, ele reconhece o que lhe interessa. Então, se você se interessa por assuntos religiosos, ele manda o tempo inteiro isso para você, sem discriminação. Vai colocar todo o conteúdo que envolva, certo, a religiosidade para você. E hoje muitas pessoas despreparadas acabam se atrapalhando. Então eu peguei esse texto, 8 versículos, a carta à igreja de Roma, aos romanos, e separei ela de uma forma muito simples, só para pincelar para você olhar mais de perto em casa. O capítulo 1, o verso 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Preste atenção aqui. Segundo a Bíblia, e é muito importante olharmos isso. Eu estava hoje conversando com um grupo, e eu disse para eles: se vamos discutir um assunto
É importante entendermos sob qual ótica, sob qual prisma, certo? Nós vamos discutir. Aqui nós estamos numa igreja, então o padrão é a Bíblia. Então o que a Bíblia me diz, o que ela me orienta, é que o pecado me tornou um inimigo de Deus. O pecado criou uma separação e com ele eu estou impedido de acessar a Deus. Eu não tenho condições de fazer isso. Não há dinheiro no mundo. Não há ninguém que possa me tornar amigo de Deus. Então, o verso 1 do capítulo 5, ele diz: temos paz com Deus. O texto quer nos dizer que o inimigo deixa de ser inimigo, que o adversário agora não é mais adversário, que o problema agora ele está sanado, a dívida foi quitada. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito precioso. A fé em Cristo Jesus faz com que o pecador deixe de ser inimigo de Deus e passe a lhe ser amigo, passa a lhe ser filho. Essa é a exposição que a Bíblia está tentando nos oferecer. E mais do que isso, coloca Atos 4:12. Atos 4, verso 12. Eu vou usar bastante, tem um texto que eu não dei para vocês aí. Bom, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um texto que diz que só existe um, segundo a Bíblia, ok? Segundo a Bíblia. Você quer dizer que alguém vai reencarnar, vai nascer de novo e vai buscar, né, a perfeição? Beleza, isso não é Bíblia, não é isso que nós usamos por base aqui. Eu preciso só que dê uma olhadinha na criança, tá certo? Então, olhe bem, em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Quando eu consigo entender isso, eu já vou eliminando todas as outras possibilidades. E ele faz questão de dizer: em nenhum outro nome dado entre os homens. Não interessa, entendeu? Em nenhum outro ser humano, ou aquilo que o ser humano nomeou, com todo respeito, seja ele um santo, seja ele Maria, seja ele quem for, todos têm a sua ocupação, todos têm o seu lugar, certo? A sua posição de honra, ok? É verdade, pela vida que teve, mas quando o assunto é salvação, e é isso que está em jogo aqui, não há ninguém que consiga mediar a paz entre Deus e o homem, se não for Jesus. Se você não acredita nisso, mas tem dúvidas, seu lugar é aqui. Se você não acredita nisso e não quer acreditar, seu lugar não é aqui. Porque em todo tempo você vai ouvir que Cristo é único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra forma de se reconciliar com Deus se não for por Jesus Cristo. Coloca João 14:6. João 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há ninguém além dele capaz de criar a possibilidade, certo? De termos um encontro com Deus. Ou seja, pastor, como é que funciona? É simples.
eu recebo a palavra do Evangelho, eu escuto uma música pautada na Bíblia, alguém me influencia, certo? Que é com estilo de vida, que é com uma evangelização, e aí então eu começo a pensar e sentir coisas que antes não fazia parte dos meus valores. Eu começo a me interessar ou me atrair por questões que outrora não me interessavam. Esse evangelho então me apresenta Cristo. Eu agora passei a crer em Cristo. E crendo em Cristo, a fé em Cristo faz com que eu tenha a possibilidade. Pastor, para ser salvo, não é necessário apenas fé? Sim. Mas cuidado com o isolamento de um versículo. A fé sem obras, ela é, então, uma fé que não traz mudança, que não traz reposicionamento, na verdade, ela não é uma fé existente. Ela não é uma fé firme. Então eu preciso entender, e é isso que o texto começa dizendo. O verso 2, coloca por favor, 5:2. Deixa eu rapidinho para não passar do horário. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é um problema sério, crente. Se gloriar na esperança da glória de Deus. Você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita discrição. Por quê? Porque pela fé acessamos a graça. E graça é um favor que não se merece. Entendeu? Quando a Bíblia diz que eu não tenho tempo, estamos firmes. Não estamos firmes porque nós somos firmes e constantes. Não. Estamos firmes porque a graça de Deus permanece firme e constante. A nossa segurança não está em nós, está em Cristo. Ok? A firmeza ali, quando o texto diz que na qual nós estamos firmes, a firmeza para nos salvar não está em nós. Porque no que depender de nós, nós não merecemos. E a palavra graça ali, porque língua portuguesa tem disso. Me ajude aí com a palavra graça. Nós somos salvos mas a salvação não é. Eu queria saber qual a sua. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Uma palavra só. Língua portuguesa tem disso. Certo? Então, o sentido de graça é favor que não se merece. E quando você começa a dizer para alguém, seja quem for, que conhece você de perto. Por quê? Porque a grandeza da vida com Deus não está em tratarmos bem os estranhos. Não. Aliás, isso é quase universal. Tratamos muito bem os estranhos. A nossa educação para as pessoas cujas quais nós não conhecemos, nós não lidamos no dia a dia, normalmente é bem exemplar. O difícil é sermos educados com as pessoas que vivemos todos os dias. Então qual é o problema? O problema é que provavelmente se eu disser para você que eu me glorio de saber que meu nome está escrito no livro da vida, você vai falar, legal. Mas se eu falar isso para meus irmãos, se eu falar isso para minha esposa, será que ela também compartilha da mesma visão, me conhecendo no íntimo, sabendo quem eu sou de verdade? O texto ele está dizendo, nós temos entrada no reino de Deus pela fé. Ela é o ticket,
E o preço, quem pagou fui eu? Não, foi a graça. E para que eu não me perca, a graça permanece firme. E eu tenho que ter cuidado, porque a esperança da glória de Deus é algo extraordinário. Mas quando eu digo para as pessoas que eu estou salvo e dou a entender que elas não estão, provavelmente isso é um grande incômodo, porque elas vão descobrir que você não merece. Você acha que você merece? Mas mesmo não merecendo, a graça, que é um favor que não se merece, entra em cena. O verso 3, o tempo é curto, aliás ele é 3, 4 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos lá, a paciência, a experiência, a esperança. E o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses 3 versículos falam que enquanto o verso 2 se gloria na salvação pela graça, o verso 3, 4 e 5 também nos expõe a nos gloriarmos naquilo que não é agradável, mas nos fazem crescer. É isso que ele está ensinando. É aprender a lidar com as coisas difíceis, com os desafios, certo? É entender que viver com Deus, saber que Ele me ama. Pô, mas como Ele pode me amar se eu estou doente, cara? Como Ele pode me amar se eu estou desempregado? Como Ele pode me amar se meu cônjuge foi embora ou me traiu? Como? Meu filho morreu. Como é? Como é que eu amo e me glorio nas tribulações? É difícil demais, claro, e é por isso que o texto diz que nós sobrevivemos a isso. Verso de número 5, por favor. Isso, porque o amor de Deus está derramado na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeu? Aí nós começamos a entender. Hoje eu postei 3 textos que as pessoas entendem, ou pelo menos leram errado. E um deles é o que pode ser aplicado aqui. Posso todas as coisas naquele que... A expressão, ou o verbo aqui, poder, não é poder de adquirir. Não é coisa que se adquire. Eu posso ter um carro, então eu posso todas as coisas. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um casamento, eu posso ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter carro. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter um montão de coisa. Então cuidado com essa leitura descabida. O texto, na verdade, a questão do posso, quer dizer suporto. Eu posso viver com isso e sem isso. É isso que o texto está dizendo. Eu sei viver com amigo, eu sei viver sem amigo, eu sei viver com dinheiro, eu sei viver sem dinheiro, eu sei viver com saúde, eu sei viver, certo, com doença, eu sei viver de qualquer maneira. E eu só sei por quê? Porque tem uma coisa chamada Espírito Santo, e esse Espírito Santo que me foi dado por Jesus, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vou ministrar ele sobre vocês, e quando ele vier, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E aí não interessa o que você enfrente. Você vai estar chorando num túmulo porque está enterrando um ente querido, mas você sabe que Deus te ama. Você não tem dúvida disso. É isso. Ele está preparando pessoas fortes. Então é por isso que ele termina dizendo: a experiência produz a esperança, e a esperança não traz consigo confusão. Ele continua. É um texto duro, é verdade, mas muito esclarecedor. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Bom, isso aqui é bem legal. Jesus morreu para salvar
O Papa, sim ou não? Os padres, os pastores, os ministros do STF. Ele morreu para salvar a turma do Hamas, do Hezbollah, os traficantes. Ele morreu para salvar todos os ímpios, enquanto os ímpios ainda estavam fracos. Isso é uma das coisas que mais me sustenta no caminho do Senhor ao longo de todos os tempos. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto é um dos que mais firma meus pés, por causa da pergunta que vai ser feita agora no verso 7. Na verdade é uma afirmaçãozinha, né? Não tem nenhum. Porque apenas alguém morrerá por um justo. É basicamente uma afirmação. Por quê? Porque ele termina dizendo: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha o que esse texto está dizendo. Pode ser que alguém resolva morrer por alguém que é bom. Pode ser que alguém resolva realmente morrer por uma pessoa que a gente considera decente. Por mais difícil que seja, absurdo que seja, isso pode ser plausível. Mas bota o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sem garantia nenhuma. Pai, o senhor me dá uma bicicleta no final do ano? Melhore suas notas. Seja obediente. Dependendo de como você se comporte, papai pode te levar para viajar, papai pode trocar seu game, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas tudo vai depender de como você vai se comportar. Se comporte primeiro e eu te dou depois. O texto diz que Deus prova, como se precisasse provar. Talvez alguém queira a prova do amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai lá naquela cruz e entrega a sua vida, mesmo sem a garantia de que você iria melhorar, iria recebê-lo, iria amá-lo. Pare para pensar nisso. Isso é uma mensagem bíblica muito profunda, de um Deus que sabe que a gente mente, sabe que muitos de nós visitam pornografia, muitos de nós não pagam, muitos de nós tratam mal seus cônjuges, muitos de nós têm um relacionamento, certo, extraconjugal, muitos de nós não entregamos dízimos, muitos de nós cobramos dos outros aquilo que não fazemos, muitos de nós estamos bem distantes e não temos nem prazo, nem pensamento de nos aproximarmos. E o texto diz que Jesus resolve morrer por essas pessoas. Todas as vezes que eu me deparo com algo de errado que eu faço, eu fico pensando se eu amaria alguém como eu, a ponto de entregar a minha vida por ele. Isso faz com que eu lute todos os dias para me tornar alguém melhor. E confesso a você que o melhor que eu consegui chegar até hoje,
no melhor de mim, é descobrir que sou incapaz de julgar qualquer outra pessoa se nesse momento Jesus me perguntar: se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Descobri que todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele nunca consegue enxergar a vida de ninguém, a não ser a sua. Todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele enxerga a vida dele. Todas as vezes que alguém está perto de Satanás, ele enxerga a vida de todo mundo, menos a dele. Então o que eu preciso entender é: não existe evangelho sem mudança. Se aceitou Jesus, aceitou. Pastor, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então beleza. Quais são as primeiras coisas que eu passo a fazer depois que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Primeiro, eu oro. Se você não ora, não interessa quantas vezes você vem à igreja. Quem aceitou a Cristo, conversa com Ele, e a forma de conversar com Ele é oração. Segundo, se aceitou Jesus, você lê a Bíblia. Nosso manual de fé, né, e prática. Se você não lê a Bíblia, ok? Ah, pastor, eu não consigo ler todo dia. Eu não estou determinando aqui isso. Então você lê a Bíblia, você ora. Então tá bom, bom negócio. Pastor, eu comecei a me preocupar demais com o bem-estar dos outros. Nossa, isso significa que você é um cristão. Já está legal. Pastor, eu não tenho muito não. Eu vou falar para o senhor, uma vez por semana, tem uma família lá no final da rua que eu moro, pastor. Eles são pobres demais. Então, uma vez por semana, pastor, porque eu não posso fazer todo dia. Eu saio para comprar pão. Sabe o que eu faço? Ele tem 3 filhos, ele e a esposa. Então, eu compro 5 pães, pastor. E eu passo lá e deixo os 5 pães naquela casa. Nossa, que sensacional. Significa que você... Ah, pastor, mas será que isso eu não deveria ter o dinheiro para mudar a vida dele? Mas você não tem. Então, enquanto você não tem, você faz por ele o que você pode fazer. Você consegue entender? Quando você começa a olhar para você mesmo, recebi Jesus, beleza, eu já estou orando, está certo. Eu já estou lendo a Bíblia, tá bom. Já me preocupo com a vida do outro. Não quero ver ninguém sofrendo, não quero falar mal de ninguém, não quero criar contenda. Então beleza. Já consigo fazer alguma coisinha dentro daquilo que eu posso, da minha realidade. Tá certo. Então agora eu já olho os lugares que eu frequento. Cristo está presente. Eu falei isso esses dias num vídeo meu. Quando eu pedi a minha tia para ir a algum lugar, ela me fazia 2 perguntas. A primeira: Cláudio, o que tem lá? A segunda: o que você quer fazer lá? Essas 2 perguntas me norteavam para saber se aquele lugar eu precisaria ou deveria frequentar. Então, se o Evangelho não mudou você, ele precisa mudar. Tornar você perfeito, ele não vai fazer. Eu falo algo e termino aqui, de algo que eu procuro usar comigo. Reduza seu pecado. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o poder que estava sendo liberado para o homem através do Espírito Santo seria tão forte, tão grande, que ele precisava mudar. Preste atenção. Com o Espírito Santo nós nos tornamos tão capazes de nos autodisciplinar, que o Velho Testamento diz: não matarás, não adulterarás. Lembra disso? Os 10 mandamentos? Mas aí Jesus disse: bom, lá dizia não matarás, porém eu vos digo,
Se você se irá contra seu, você já o. Se você cobiçar, presta atenção, ó, aqui, ó. Você nem fez, você só pensou. Para mim, esse é o estágio de um crente evoluído. É o indivíduo onde quem olha de fora não consegue mais enxergar pecado. Você olha para a pessoa e diz, cara, essa pessoa, o que ela faz de errado? Eu não sei o que ela faz de errado. Ela é perfeita. É por quê? Porque ela conseguiu interiorizar. Ela tem raiva, mas não explode. Ela tem desejos, mas eles não afloram nem nos olhos, nem na expressão facial. Empurra o pecado para dentro. Pega ele de fora que as pessoas veem. Elas são capazes de ver no seu vocabulário, são capazes de ver na sua rede social, são capazes de ver nos seus negócios, elas são capazes de ver em seus relacionamentos. Onde as pessoas vão olhando é pecado para tudo quanto é lado. Você recebe Jesus e você vai então, tira o pecado dali. Esse aqui saiu, esse sai com mais facilidade, esse não sai, esse aqui tal. Ou o cara já não fala mais palavrão, não vai naquele ambiente, não anda com aquele tipo de roupa, não se relaciona com aquilo, parou de fazer aquilo, parou de fazer aquilo outro. E aí você vai eliminando, de repente você olha e diz, agora eu sou um bom exemplo para as pessoas. Então, se eu me tornei um bom exemplo para as pessoas, eu já me tornei um bom crente. Está na hora de eu me tornar um bom exemplo para o mundo espiritual. Agora, meu problema não é mais pessoas. Minha mulher sabe que eu sou decente, as pessoas sabem que eu sou decente. Quem olha para mim e diz, pô, lá vai lá um cara, o cara sério, hein? O cara sério, um homem de Deus, esse cara não está brincando não, viu? Sou uma pessoa de oração, uma pessoa íntegra, uma pessoa decente. Isso aí, quando os outros começam a falar isso de você, tá bom, você está bem. Isso significa que as pessoas que estão olhando o que você faz, a periferia, elas não conseguem ver. Mas você sabe. Você sabe o que você tem. Você sabe o que você sente. E nós somos capazes de vivenciarmos isso. Quando o Espírito Santo, como diz o texto ali, foi derramado em nossos corações. Entendemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não morreu por santos, morreu por pecadores. Quer se gloriar, se glorie da bênção, da graça ter te dado a salvação, mas evite falar isso para os outros. Se glorie só na sua conversa com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, eu te louvo, eu nem mereço, Senhor. Nossa, Senhor, mas o Senhor sabe o quanto eu já melhorei, o que eu fazia e hoje não faço mais, o que eu falava e hoje não falo mais. Muito obrigado, Senhor, eu sou grato. Agora nunca diga para outra pessoa, olha, com esse estilo de vida aí, você está perdido, vamos lá para a igreja. Pronto. Então vamos sair daqui, irmãos, para vivermos o extraordinário de Deus.